Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa vitória do Verdão pelo placar de 3-2 na Taça Libertadores da América contra o Bolívar. Vitória gigante do Palmeiras, que agora é líder geral da competição. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e vamos pro vídeo. Carlos Eduardo Mansur. O Palmeiras enfrentou a altitude, fez um primeiro tempo de manual. No segundo, como já era mais esperado, sofreu com as questões climáticas, o cansaço e tudo mais, tomou um aperto, tomou um empate, já que vencia por 2-0. Ainda assim, foi buscar uma vitória rara, né, de brasileiros lá na altitude. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Praz. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Eu costumo dizer, e digo isso, tem o brasileiro que vai a La Paz ou vai a essas grandes altitudes, tem o time brasileiro um resultado bom ou um resultado ruim. Eu costumo dizer que, sob o ponto de vista de análise de desempenho do time, ou esportivamente falando como competição, tudo que acontece lá em cima, esportivamente, é uma farsa competitiva. Porque são dois times colocados em situações absolutamente desiguais para competir. Então, qualquer ponto que um time brasileiro consiga nessas circunstâncias é para ser comemorado, né? Salvo que seja uma situação de um mata-mata que um ponto não basta para você se classificar. Em outras circunstâncias, qualquer ponto que você consiga é para ser comemorado. Então, a vitória do Palmeiras ela é espetacular sob todos os aspectos. Primeiro, por ter vencido o jogo em La Paz, embora esse Bolívar tenha se apresentado hoje tecnicamente um time, para mim, pior do que das temporadas anteriores, mas não tem sido fácil vencer na altitude. Os times brasileiros têm tido dificuldade contra o Bolívar, porque não tem sido só a altitude. O Bolívar tecnicamente tinha crescido nas últimas edições de Libertadores, mas pela forma como aconteceu. O Palmeiras volta ao jogo e consegue o seu terceiro gol no momento que parecia o menos provável, né? Quando aparentemente o time já sentia mais os efeitos da altitude, fisicamente estava muito desgastado. O jogo era uma sucessão de cruzamentos na área do Palmeiras, que era o que restava para o Bolívar tentar explorar com a estatura do Fábio Gomes, do centroavante, e o Palmeiras assim mesmo conseguiu, depois de tomar o 2-2, chegou da cartola no terceiro gol e quase ainda faz o quarto em contragolpes. Então é um resultado espetacular do Palmeiras, numa rodada que termina com pelo menos 3 times brasileiros com situação muito bem encaminhada, né, na Libertadores: São Paulo, Palmeiras e Bahia. Começar a falar então sobre o Palmeiras, né? Que esse sim foi um jogo difícil na altitude, mas assim, o Palmeiras enfrentou o Bolívar num primeiro tempo quase perfeito, né? Tudo bem que o Bolívar teve mais a bola, mas ameaçou muito pouco o gol do Everton e o Palmeiras conseguiu nos contra-ataques, poderia ter matado o jogo com facilidade, ter feito 3, 4 gols, fez 2, parecia ter encaminhado a vitória. Aí o Flaco Lopes, que foi o melhor do jogo, com muita sobra, né? O primeiro gol, ele rouba a bola do zagueiro, limpa o goleiro e faz o gol, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Vocês vão ver que o Flaco participa dos 3 gols do Palmeiras e dos pés dele saem jogadas nas quais o Palmeiras ainda poderia ter ampliado o placar. Foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras dentro do que se previu o jogo, não, Mansur? Se a gente pegar o manual que se propaga sobre os jogos na altitude, a parte que o Palmeiras talvez não tenha feito o tiquezinho lá do manual é a posse de bola, né? O Palmeiras ficou com 20% do tempo com a bola, mas conseguiu defender bem a área. Finalizou mais, ainda assim finalizou mais do que o Bolívar, né? Agora, é bom lembrar também, assim, a grande diferença do jogo, ainda assim, está naquilo que a altitude não consegue fabricar, que é a qualidade técnica. Né? Foram 2 saídas. É evidente que o Flaco tem todo o mérito de pressionar, de disputar a bola, mas 2 saídas desastradas de defensores do Bolívar, o Palmeiras consegue recuperar a bola. E é ele que rouba essa bola também. E ele rouba de novo essa bola. Arranca pela direita, dá espaço para o Facundo, que ele acerta a trave. Ali poderia ter feito 3-0 e ter praticamente matado o jogo. O Abel escolheu um sistema, um 5-4-1, né, para tentar defender um pouco mais a área. Nem sempre ele ficava com a linha de 5, porque ele manteve o jeito de defender. Aí uma sequência de defesas do Everton já no segundo tempo, quando o jogo começa a mudar, e aí vão surgir os gols do Bolívar. Mas o Abel manteve o sistema dele de marcação com algumas perseguições. Então, às vezes, o Bruno Fux saía da linha para perseguir, fosse o Vaca, fosse o Patito Rodrigues. Por exemplo, é o que a gente está vendo agora. O Bruno Fux saiu para marcar na lateral, é um dos jogadores de maior estatura da defesa. Agora, ele nem estava no centro da defesa. Cabeçada bonita, né? E a cabeçada do gesto técnico ali para acertar. E depois desse gol ele bota o Benedetti para tentar... Mais alto, mais estatura. 97, né, o Benedetti? Nesse momento, a situação parecia muito complicada para o Palmeiras, porque tudo joga contra. 2-2, o adversário crescendo, o desgaste lá no alto, e o Palmeiras consegue achar
Outra jogada do Flaco. Outra jogada do Flaco. Dribla o marcador, né? Vai à linha de fundo, cruza para trás. O Facundo erra bizonhamente. Era só ele empurrar com o pé direito e acaba saindo uma assistência para o Maurício fazer o gol da vitória. Isso. Enfim, dadas as circunstâncias, gente, não tem como... É quase desumano você julgar desempenho, atuação individual de jogador, postura tática o tempo todo, nas circunstâncias em que se joga em La Paz. 3.650 metros acima do nível do mar é muita coisa, os efeitos são muito fortes, para alguns maiores, para outros menores, mas para um time não tem como você exigir que um time se comporte da maneira que se comportaria em outras circunstâncias. O Palmeiras defendeu bem a área, o Palmeiras conseguiu aproveitar as chances que teve de contragolpe, poderia ter feito mais gols, é um time tecnicamente muito mais qualificado do que o Bolívar, encaminha a sua situação na Libertadores e quando esse time vier em São Paulo, a probabilidade da gente ver uma vitória confortável do Palmeiras. Agora, o Praz, você jogou em La Paz, Praz? Não jogou. Imagino que deva ser difícil, né, para muitos jogadores. Agora, fiquei com a impressão de que o Flaco Lopes nasceu em La Paz, né? Porque talvez tenha feito o melhor jogo com a camisa do Palmeiras, exatamente numa condição absolutamente adversa para a maioria, né? Ele foi muito bem, né? Assim, o Flaco pode não ser um primor de jogador tecnicamente, tem suas características. Eu joguei 7 anos no Palmeiras, né? Sempre foi muito difícil a vida desse 9 no Palmeiras, cara. Eu peguei o finzinho do Barcos, aí depois vieram uma série de jogadores. O Kleber, um que jogou no Porto, até foi convocado para a Seleção Brasileira. Allan Kardec, Cristaldo, Alexandro, Barrios, o Rafa Marques jogou de centroavante, Borja... E nenhum caiu, assim, o Rafa, ok, mas o Rafa jogava mais pelo lado, né? Ele foi improvisado às vezes centroavante, mas nenhum centroavante, a cobrança ali é muito grande, né, cara? Então, assim, e ele é um bom jogador, um jogador muito útil, até pensando em composição de grupo por características diferentes do Vitor Roque, né? E eu vou na linha do Mansur. Querer ser muito cri-cri, pontuar alguma questão de atuação do Palmeiras, né? Porque é muito difícil jogar lá. Eu joguei a 3 mil metros, já era meio complicado. É muito difícil jogar lá. O Palmeiras com 2 laterais machucados, com 2 zagueiros machucados. Vitor Roque não foi. Então, assim... Veiga, Paulinho. É complicado. Aí o Palmeiras consegue uma vitória que jogando lá é excepcional. Consegue poupar, entre aspas, alguns jogadores, né, pro brasileiro. E assim... Eu também achei o Bolívar um pouco abaixo dos outros Bolívares, apesar da altitude. Foi um time muito desorganizado. O Palmeiras várias vezes conseguiu fazer... A forma como ele se expunha aos contra-ataques... Várias vezes conseguiu fazer a transição. Tu nunca via a última linha do Bolívar composta, organizada. Era sempre uma bagunça, muita bola entrando por dentro, entrando por fora. Então, assim, é um time bem limitado. Mas a gente tem que contextualizar que lá... É muito, muito difícil jogar. Sim, você sabe que... Pode falar. Se algo estava pensado, e é evidente que muita coisa estava pensada pelo Abel, mas assim, a linha de 5 defender a área, eventualmente o Facundo e o Estevão davam algum tipo de ajuda, mas também, quando tivesse a chance de ligar, que eles fossem jogadores para tentar correr na frente em velocidade, para incomodar essa linha. E esses jogadores acabaram resolvendo o jogo, quase todas as transições que o Palmeiras teve. O Estevão ainda sai, né? Passando mal, vomitando no campo, né? Ali, devido aos efeitos da altitude. Ainda assim fez um bom jogo. Ainda sobre o Flaco, eu já falei aqui em outros programas, eu acho ele um jogador subestimado. Subestimado, não o torcedor às vezes pega no pé do Flaco, diz que talvez não seja realmente o centroavante dos sonhos, mas vamos lá, ele fez 22 gols no ano passado. Quantos jogadores no futebol brasileiro marcaram 22 gols na temporada? Não são muitos, não são muitos. Outra coisa, esse ano ele já tem 7. É o artilheiro do Palmeiras, está agora com o gol do Estevão, né? Ele tinha passado o Estevão marcou também, chegou a 7 gols. Sem ser titular. Sem ser titular em todas as partidas. Agora o Vitor Roque tem tido uma sequência de jogos. Então, assim, não dá para você subestimar um jogador que, de um ano para cá, né, se a gente pegar a temporada toda, fez 29 gols. Não é pouco, dentro da pressão que é jogar e vestir a camisa do Palmeiras, não? É um jogador que tem as suas especificidades, tem as suas características, você não vai cobrar dele. Na bola aérea ele é um monstro. Exatamente, ele é muito bom na bola. Jogador. Agora, hoje, grande parte da influência que ele teve no jogo foi por baixo. Foi por baixo. Ou seja, pressionando, roubando bola, conduzindo, servindo companheiros, o que não é nem a sua característica mais conhecida.
E ele já tinha uma parte da adaptação feita, né? Ele já vive 2 metros quase acima do nível do mar, então facilita um pouco. Mas, ô Diniz, é interessante, né, essa cobrança em determinados jogadores, porque assim, o Flaco ele teve momentos, teve erros em que ficaram marcados, né, com ele. Ok, acontece, mas não sei se a gente enche uma mão com jogadores que fizeram a quantidade de gols que ele fez no último ano e pouco. Então, assim, é difícil, cara, pensar nisso, né? Entender o porquê de algumas vezes ele tem um... Criticado vai ser. Eu vi uma entrevista do Abel falando que os mesmos jornalistas que criticaram, que malharam durante o Paulista vão elogiar agora, então ele não deixaria ler. Mas, assim, é uma coisa meio surreal, porque o Palmeiras pontuou, ok, fez uma pontuação muito boa, que o grupo dele no Paulista fez uma pontuação alta, mas o Palmeiras, por N fatores, rodando o time, usando como pré-temporada, o Palmeiras não estava tendo desempenho bom, né? Esse resultado, não estava tendo desempenho bom. E aí o jornalista, o cronista vai fazer o quê? Vai elogiar? Não dá. Então, assim, quando o desempenho não for compatível com o que se espera, com o que já se apresentou, vai ter a crítica. E quando for bom, como está sendo agora, vai ser elogiado. Então, assim, é tão antigo quanto o futebol. Então, assim, isso também a gente tem que entender. A gente tem que parar de achar que tudo é perseguição ou que tudo... Mas, assim, só olham o lado ruim. Eu entendo, Mansur, que é uma pressão muito grande. Eu tive do outro lado, é uma pressão muito grande. Porque a gente aqui, às vezes, não tem noção. Porque a gente fala, mas nem estão criticando tanto. Não estão criticando tanto porque, é o que a gente fala, quem apanha é que lembra, não esquece, né? Então, assim, a pressão hoje em jogadores, em atletas, não só de futebol, em qualquer modalidade profissional, ela é muito grande. Então, às vezes, a gente que está aqui do lado, que senta na quarta-feira de noite ou só no domingo à tarde para assistir, a gente não tem a gente não consegue mensurar essa pressão. Mas também a gente tem que entender que quem está desse lado aqui hoje, no meu caso, quando um time não vai bem, ou quando um goleiro falha, ou quando um atacante falha, a gente tem que pontuar, senão a gente perde a credibilidade também. Né? Assim, o Abel tem tempo no futebol suficiente para entender que, em geral, quando você joga bem, você é elogiado, quando você joga mal, você é criticado. Acho um pouco assim, que tem uma mistura de fatores ali. No fundo, eu acho que tem método nessa postura dele. O futebol gosta muito... o Prazo pode me desmentir se eu estiver dizendo adversários, bobagem, né, Mansur? criar um inimigo comum. O inimigo, nós contra eles. Isso aí. Em geral, a crônica esportiva, a imprensa, ela é um alvo bastante útil para esse tipo de tentativa de mobilização interna permanente. Como o Abel quer manter um trabalho longo e que consegue ser competitivo durante muito tempo, às vezes ele vai buscar elementos para uma nova mobilização. E ele costuma eleger a parte por quem ele aparentemente, pelo menos, nutre um enorme desprezo, que somos nós, né? Ele tem um enorme desprezo pelo nosso trabalho, aparentemente, e usa isso se há alguma utilidade no nosso trabalho para ele, é criar esse tipo de mobilização. Eu sou muito aberto a ouvir, eu acho que a gente está muito acostumado como jornalista a criticar muitas pessoas, por vezes é parte do nosso trabalho, né? Às vezes elogiar, criticar, até julgar, que é um limite ali perigoso que a gente é obrigado a ultrapassar por vezes, deve ter muito cuidado com isso, mas eu acho que a gente deve ser obrigado também a ouvir críticas, é normal que a gente seja criticado. Só que no caso, o caso do Abel me parece que especificamente é de alguém que nutre um certo desprezo pelo nosso trabalho e que usa o nosso trabalho apenas como uma fórmula de mobilização interna, de ter um inimigo comum, de alimentar o nós contra eles. Isso já era usado pelo Filipão, lá atrás, pelo Luxemburgo. Ele não inventou esse método. Não. Isso já foi muito utilizado por aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui entrevistas, né, de jogadores do Palmeiras, 2 que foram super importantes, 3 na verdade. Estevão, Flaco Lopes e Maurício, né? Os 3 autores dos gols do Palmeiras nessa noite lá em La Paz, conversaram com os nossos repórteres e a gente mostra para vocês agora. A gente sabe que jogar aqui é muito difícil, muito complicado, mas a gente veio com uma proposta de jogo muito bem montada, muito bem observada também pela comissão e por nós jogadores. Conseguimos fazer um excelente primeiro tempo. Claro que no segundo tempo ali custou um pouquinho ali, eles tiveram essa bola parada ali que eles tiveram uma felicidade. Muito feliz também de poder entrar, de poder ajudar, de poder voltar a marcar um gol que para mim é muito importante. O problema não é o primeiro pique, né? É a recuperação que você dá, ela demora um pouco mais, mas a gente sabia disso, a gente veio 2 dias antes para
ter uma preparação um pouco, né, para poder tentar se acostumar um pouquinho mais com a movimentação da bola também, que é diferente. A gente sabe que isso é um fator determinante, mas não é desculpa, e a gente conseguiu mostrar que a gente é uma equipe muito forte e conseguiu vencer aqui dentro. Aconteceu ali que no intervalo eu já estava me sentindo meio mal, acho que a primeira vez que eu venho aqui nessa altitude, então demorei um pouquinho para acostumar e infelizmente não consegui continuar, mas pude contar com meus companheiros e sair com a vitória. Não, foi questão mesmo da altitude mesmo, aqui é surreal. O que falar, esse elenco é maravilhoso, esse elenco merece muito o que a gente está vivendo agora, um elenco trabalhador, um elenco que não está acomodado com uma vitória ou outra, a gente sempre quer buscar o próximo jogo e agora a gente segue focado que tem mais uma parada domingo pra gente e se Deus quiser vamos fazer um bom jogo e sair com a vitória também. Estou treinando muito, estou me dedicando muito, aproveitando ao máximo as oportunidades e é isso, tento dar meu melhor todos os jogos. Esse ano, se você olhar, acho que todos os jogos que eu joguei fez da melhor maneira, mas é isso, eu estou aqui para somar, para quando o treinador me precisar e é isso, estou muito feliz. Felizmente o ano passado fui artilheiro, esse ano vou tentar ajudar de novo o time se Deus quiser, com muitos gols e é isso, vamos trabalhar e continuar nessa cena da vitória. Muitos jogadores aqui e todo mundo quer jogar, então acho que cada vez que a gente tem a possibilidade da vida e não quer sair, então acho que isso é a motivação de hoje e graças a Deus conseguimos ganhar e levar 3 pontos de ouro para São Paulo. Tá aí, Flaco Lopes, a estrela da noite. Deixa eu colocar a classificação do grupo do Palmeiras para vocês. Palmeiras que classificou-se, né, praticamente a próxima fase. Só uma tragédia muito grande vai tirar o Palmeiras de jogar as oitavas de final da Libertadores, mais uma vez, né? Algo que é rotineiro na história recente do clube. Palmeiras tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, saldo de 3 gols, né? São 7 gols pró e 4 contra. O Cerro Porteño vem em segundo com 3, o Bolívar também tem 3, o Sporting Cristal não marcou nenhum ponto. Cerro e Sporting Cristal ainda vão se enfrentar por essa... Estão jogando agora, na verdade, né, Musso? Não, jogaram. Já jogaram? Já acabou o jogo. Empataram em 2-2, então o Cerro tem 4 pontos. E o Sporting Cristal foi a 1. Isso aí. Então é isso aí, mas não mudou a ordem, né? Palmeiras 9, o Cerro Palmeiras 4. 9, Cerro 4. Depois a gente traz corrigidinho para vocês mais para frente aqui, para não ter dúvida, né? Não passar a informação errada. A gente vai trazer corrigidinha essa classificação já atualizada. O que significa... O jogo que terminou agora. Se considerando os 3 jogos que o Palmeiras tem para fazer no retorno, digamos assim, se ele ganhar do Bolívar em São Paulo, o que a gente evidentemente imagina que vai acontecer, ele vai a 12 pontos, nem o Bolívar nem o Sporting Cristal conseguirão alcançar o Palmeiras, ele já estará classificado. Ele precisaria só desse jogo. Agora o outro jogo com o Cerro, pensar... o jogo com o Sporting Cristal seria um bônus. Agora é importante pensar melhor no Palmeiras, campanha, primeira colocação. Jogar sempre em casa a segunda partida decisiva nas fases de mata-mata. 5 pontos de vantagem sobre o Cerro Porteño. O Palmeiras deve terminar com uma das melhores campanhas de novo. Nosso time é rápido aqui, viu, Praz? E a gente falar aqui que o Palmeiras já está classificado também não tem problema nenhum, né? Porque... segundo o Abel, não vai deixar os caras ver, então não tem perigo, de ninguém fazer. E vamos trazer algumas informações do SofaScore dessa vitória do Verdão na Libertadores pelo placar de 3-2. Como podemos ver aqui, as notas dos jogadores nessa vitória. O melhor jogador em campo, segundo o SofaScore, créditos para eles, foi Facundo Torres, com 7.8. Logo em seguida, Flaco Lopes, com 7.7. Mas, na minha opinião, o Flaco Lopes fez a melhor partida desde que chegou no Palmeiras. Já que em finalizações, o Palmeiras finalizou 10 vezes durante a partida. Já o Bolívar finalizou 19. Já o Palmeiras, dessas 10 finalizações, 6 foram no gol, convertendo 3 delas em gol. 50% de eficiência, né? Excelente resultado. Além disso, tem essa imagem aqui que mostra todas as finalizações do Palmeiras. Coincidentemente, a maioria delas dentro da grande área. E aqui está a classificação do grupo do Palmeiras, né? Líder, 3 jogos, 9 pontos. Líder geral da Libertadores. Nenhuma equipe venceu os 3 jogos na competição. E além disso, ainda é líder no Campeonato Brasileiro. Que fase, hein? Enfim, essas são as informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like aí. E até o próximo vídeo. Valeu!